Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui, são 12 horas e 16 minutos no horário de Brasília e eu gostaria de falar algumas coisas aqui nesse vídeo sobre alguma coisa relacionada à vida. Para não ficar um machismo ou em uma opinião embasada em quase nada, eu gostaria de ler, até engraçado, um texto bíblico escrito no capítulo 9 de Eclesiastes de Salomão, no versículo 8. Capítulo 9 do livro de Eclesiastes, no versículo 8. Assim está escrito, dizendo o seguinte, que o que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O interessante aqui também é que está escrito, deixe-me ver aqui, dizendo que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede aos justos, o mesmo sucede ao justo e também ao injusto, e aos bens e ao bom e ao puro, como aos impuros, assim o que sacrifica como o que não sacrifica, assim ao bom como do pecador, ao que jura como ao que não tem juramento. Esse é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. Legal. Quando nos deparamos com a leitura aqui desse capítulo, às vezes nós pensamos que é apenas uma mera leitura de um livro que é aceito pelos eruditos, pelos acadêmicos, que é aceito na ciência como a história de Israel. Mas o que é mais interessante dentro dessa linguagem que aqui é apresentada, essa leitura que aqui é apresentada, é a experiência de um dos homens que teve se não teve, ou pode-se dizer, o homem mais erudito que Israel já produziu. E ele faz uma leitura da vida, dizendo que tanto bons quanto maus, tanto ímpios quanto impuros, puros, todos passam pelas mesmas dificuldades, todos passam pelas mesmas circunstâncias de vida, no que tange à naturalidade, à natureza da existência. E o interessante é que, se você se aprofunda na leitura desse pequeno enredo, desse pequeno texto, que é o capítulo 9 do livro de Eclesiastes, você vai perceber um homem que vivera o auge da história monárquica de Israel. Salomão possuía tudo o que um rei desejaria: prosperidade, apogeu, sabedoria, e ele também possuía todas as regalias de que um soberano, um absolutista poderia ter. Mas não olhemos e não analisemos
o contexto histórico de Salomão. O que nós aprendemos aqui com Salomão é que Salomão diz que, na verdade, a vida, ela parece ser uma vida onde nós buscamos tudo, e no final das contas, ela acaba parecendo uma vida sem sentido. Uma vida onde, por mais que se estabeleça objetivos, por mais que se trace planos, por mais que se objetive, por mais que se delinee desejos, a vida em si, por si só, ela não nos trará uma felicidade plena. Sempre na nossa tendência humana, seremos seres que, de certa forma, não estarão com as suas necessidades plenas sendo abastecidas. O interessante é que o ser humano constantemente precisa ser preenchido. Então, quando você analisa os fatos, é que o ser humano, ele não veio para essa vida não para ser feliz, mas ele veio para lutar pela felicidade. O que nós precisamos entender qual é o motivo da nossa felicidade. Salomão, ele quer dizer o seguinte: olha, não dê valores a coisas que, dentro da temática humana, dentro da secularidade, são coisas que aparentemente lhe mostra como pessoa grande dentro da sociedade. Ou seja, os grandes feitos, os grandes monumentos, as grandes obras. Mas, na verdade, e o seu íntimo, o seu particular? Qual é o sentido disso tudo? Qual é a objetividade? Na verdade, quando nós olhamos para tudo isso, nós logo nos deparamos com uma filosofia nihilista. A filosofia nihilista de Nietzsche, dizendo que, na verdade, os valores que são levantados, os princípios, os paradigmas que são colocados, por que eles devem ser colocados? Qual é o objetivo? Qual é o foco? Qual é a missão compreendida sobre o assunto? Então, o Salomão, o rei Salomão, ele nos traz uma análise, dizendo que nós devemos valorizar a nossa existência aqui na Terra, a nossa existência, a nossa passagem aqui, da melhor forma possível. Não nos gastarmos em coisas fúteis, não nos gastarmos em coisas que são temporais. Porque, na verdade, se analisarmos a vida é atemporal. A vida, ela tem um ciclo. Ela é atemporal. E como a vida se torna atemporal? A vida se torna atemporal a partir do momento em que você consegue deixar o seu legado. É verdade que nós entendemos que Salomão foi um homem extraordinário, um baita governante, um baita gestor, um dos homens mais sábios que a cultura judia, que a cultura judaica produziu. Mas o que é mais interessante é que o rei Salomão deixou um legado para todos, dizendo da seguinte forma: não gaste o seu tempo em coisas que são vãs, mas gaste o seu tempo naquilo que é precioso, naquilo que realmente tem uma particularidade, naquilo que realmente é a primazia para a sua vida, aquilo que é a primazia para a vida das pessoas. Muito obrigado a todos.